Muito bem. Então vamos à parte 3 do vídeo, né, sobre índice de Morizita e teste de Turbin-Watson. E aqui nós vamos explicar, né, a tabelinha do teste de Turbin-Watson. Como é calculado o D, né, o D russo, calculado para contrastar com o Dzinho minúsculo tabelado, que a gente já vai ver como ele é tabelado também. Tá? Então nós tínhamos lá os dados de CAB, né? São os dados da circunferência e altura da base das plantas, a distância que cada planta estava uma da outra, ou a distância linear que as plantas estavam em relação ao pequeno riacho. Aqui nada mais é do que os erros da regressão original, que a gente já viu na palestra anterior. E aqui é o erro no instante t, né? Chamado de instante t, né? Erro do instante t, nada mais é do que o erro da planta número 2, ó. Tá? Menos o erro da planta t-1, tá? Que é a primeira planta medida lá na floresta. Então 0,58 menos 0,125, menos com menos dá mais na aritmética, né? 0,6. Depois é esse 0,39 menos 0,58, vai dar menos 0,98. E assim eu faço até o final. Tá? Fazendo até o final, vocês vão ter uma coluna, com 9 erros. Por quê? Porque nós não podemos fazer 4 menos um. Nós não podemos fazer da primeira planta, né? A gente não tem uma planta. Sempre vai faltar, né? Uma planta para fazer esse aqui menos quem, né? Beleza. Próximo passo nada mais é do que levar isso aqui ao quadrado. Tá? Então aqui estão os quadrados, e os quadrados nunca têm sinal negativo. E depois a soma dos quadrados. Belezinha? Um outro passo está nessa coluna aqui, que nada mais é do que o erro mesmo ao quadrado. Tá? Então aqui é a diferença dos erros sucessivos ao quadrado, é uma outra forma de falar. E aqui são os quadrados dos próprios erros. Aqui nós teremos 10 valores. Né? Isso aqui, ó, 897, é a somatória dos erros ao quadrado. Então você eleva cada erro ao quadrado e depois os soma. Né? O resultado dessa elevação você soma. Nós temos 15, que é uma somatória das diferenças dos erros ao quadrado, e 8,97, que é a somatória dos erros ao quadrado somente. Ao dividir 15 por 8,97, nós temos o delta, né, o D russo, que é, na verdade, o valor calculado do D, que é a estatística do teste de Turbin-Watson. E aí nós poderemos fazer o que com esse D? Contrastá-lo com os valores tabelados. Opa, sai daí. Certo? Mas antes de a gente contrastar com os valores tabelados, eu quero mostrar como funciona o teste para vocês na sua teoria. Então nós vamos voltar um pouco aqui. Ó. Tá? Bastante nós vamos voltar. Vamos voltar aqui. Bom, aqui nada mais é do que uma explicação literal do que eu acabei explicando verbalmente para vocês. Né? Vocês podem depois ler e entender o que foi feito. Aqui vem os detalhes. Né? Então nós vamos agora explicar. Aliás, eu acho melhor explicar isso aqui, ó, né? Que pode ocorrer 3 situações no teste de Turbin-Watson. Ou vamos explicar isso aqui? Vamos explicar aqui, acho que dá certo também. Tem uma pequena dúvida aqui se é melhor explicar o outro slide ou esse. Vamos com esse, depois vocês retornem ao outro. Então, diferentemente da maioria dos testes estatísticos, os valores tabelados de D, tá? Não os deltas russos que eu expliquei, esses valores então tabelados são organizados na forma de um intervalo de confiança, ou seja, D tabelado é uma região de certeza, e não um único valor para ser contrastado, como num teste F, por exemplo. Tá?
Isso ocorre porque os valores de D tabelado são calculados com base nos dados observados e não refletem, a rigor, todas as situações teóricas possíveis de D. Tá? Então esse é um detalhe do teste, que ele não vai trabalhar com um valor calculado e confrontar com um único valor tabelado. Nós vamos confrontar com dois valores tabelados, tá? Utilizando uma tabela, como a tabela A1 aqui, né? Obtida de Saving and White, e a gente já vai explicar como funciona essa tabela. Tá? Agora, nós vamos seguir um pouquinho antes, depois eu volto lá. Então, qual é a hipótese H0 desse teste de Turbin-Watson? É de que o coeficiente ρ de autocorrelação é igual a zero. Mas cadê o coeficiente? Não precisa saber agora, a gente nem calculou ele, né? A gente vai testar só o D russo, sem precisar até saber o valor aqui. A gente vai precisar saber o valor aqui depois, para interpretar, sim, se a significância estatística do ρ. Tá? Então, ρ é o coeficiente de autocorrelação, ele varia de menos 1 a 1, tá? Passando por 0, quando é a ausência total da autocorrelação, que é a nossa hipótese H0. Tá? Se nós rejeitar a hipótese H0, ela pode falar o seguinte: podemos rejeitar com um ρ igual a 1, né? Uma autocorrelação positiva dos erros, e com ρ igual a menos 1, por exemplo, com uma autocorrelação negativa dos erros. Uma autocorrelação positiva dos erros significa o seguinte: os valores de uma variável medida, como a circunferência, a altura da base, elas vão crescendo, atingem um pico e depois vão diminuindo. Tá? Uma autocorrelação negativa dos erros indica que sempre próximo a um valor muito alto de circunferência e altura da base, tem um valor muito baixo. Seria quase que um zigue-zague aí, né? Valor alto, valor baixo, valor alto, valor baixo. Isso indica que existem manchas bem na curta distância, influenciando os valores da circunferência das plantas. Pode ser simplesmente, como que eu vou explicar? Talvez alguma rocha, né, que ocorre a cada 3 metros, ocorre a presença de uma rocha e as plantas não crescem nada ali. Fora dessa rocha tem solo e a planta cresce. Tá? Então, o coeficiente pode assumir valores positivos e negativos. A hipótese H0 é testada ao se comparar os valores calculados do delta com os valores teóricos tabelados para diversas combinações de tamanho de amostra. Tá? E também números de coeficiente de regressão. Tá? Nós testamos um modelo bem simples, que é A mais BX, que tem somente um coeficiente angular. Tá? Mas esse teste ele pode servir para uma regressão múltipla, por exemplo, como y é igual a A mais BX mais CX1. Tá? Quando o coeficiente ρ for negativo, uma autocorrelação negativa, a gente não vai comparar delta com D, a gente vai comparar 4 menos delta com D, tá? Que é essa equação aqui, que é o delta linha. É só um detalhe aqui do teste. Se rejeitarmos H0 com o valor de ρ maior que 0, se conclui que os erros estão positivamente autocorrelacionados. Se rejeitarmos H0 com ρ menor que 0, se conclui que os erros estão negativamente autocorrelacionados. Então, na hora de contrastarmos delta com D tabelado, podem ocorrer 3 situações teóricas. Olha só. Vamos lá, então, as situações teóricas. Primeiro, o nosso D calculado, delta, é maior que o D upper, o D superior tabelado. Eu vou fazer um pequeno intervalo e vou mostrar o que seria isso com um gráfico agora. Bom, na distribuição teórica nós teríamos mais ou menos o seguinte. A distribuição teórica, que na verdade é calculada com base nos dados coletados, ela está em vermelho aqui. Então vamos supor que o eixo X aqui, isso aqui não tem nada a ver com a regressão, tá? Isso aqui é como foram organizados os valores teóricos para nós comparar o nosso delta russo com o Dzinho da distribuição. Talvez aqui no eixo X possa ser o eixo amostral, né? Conforme tamanhos diferentes de amostra, qual seria o comportamento de D tabelado.
O nosso D calculado, ele vai ser confrontado, né? Vou colocar ele assim, ó. Ele vai ser confrontado com o intervalo de confiança dos Ds tabelados. Tá? Se ele cair acima do intervalo de confiança superior, ou seja, D upper, da distribuição teórica, ele vai indicar o quê? Uma, se não me falha a memória, ausência. Aí, CTSH0, ρ não difere de zero, ausência de autocorrelação dos erros no tempo t. Esse tempo t é só uma expressão teórica também. Quando o meu delta calculado é maior que o D upper da tabela, depois a gente vai ver a tabela como onde que está esse D upper, é ausência de autocorrelação dos erros. Tá? Se eu pegar o meu D calculado e ele for menor que o D menor tabelado, ele cai na região de certeza de que existe autocorrelação. E aí a gente vai ter que ver pelo sinal do ρ, e também lembrem, né, que para ρ negativo aqui é D menos 4, para depois comparar com o D tabelado, delta menos 4, perdão. Aí a gente vai ter uma autocorrelação que vai ser positiva ou negativa aqui. Se o nosso delta, agora sempre eu vou falar delta para não causar confusão, calculado em preto, ficar maior que o D menor tabelado, maior, e menor que o D superior calculado, tabelado, perdão, ele cai na região de incerteza. Então tem três coisas que podem acontecer com o nosso delta que está lá em russo. Ele é maior que o maior valor, né, tabelado, indicando ausência de autocorrelação. Ele é, lá embaixo, ó, menor que o menor valor tabelado, indicando autocorrelação positiva ou negativa, ou ele cai numa região de incerteza onde nada se pode afirmar. Belezinha? Essa parte é um pouco difícil, que é o que está escrito aqui. Ó. Acho que eu vou colocar aqui 75%. Beleza. Certinho? Não, vamos colocar 80% aqui. Então, vejamos, situações teóricas. Primeiro caso, retomamos então, hipótese H0, ela é aceita, a autocorrelação não difere de zero, então ela não existe, a autocorrelação dos erros não existe. Tá? As amostras são independentes, então vejam bem, também é possível testar numa linha, uma transecção, se as amostras são dependentes ou independentes. E aí, você utiliza o intervalo das distâncias, por exemplo, se eu fiz amostras a cada metro e eu faço todo esse procedimento matemático e não consigo rejeitar a hipótese H0, beleza, ela sendo aceita, aquelas amostras a cada metro são suficientes, por exemplo, são independentes, realmente representam cada amostra um grau de liberdade, depois em qualquer outro teste que for fazer, de amostras de solo, por exemplo. Se eu não conseguir provar a hipótese H0, se eu rejeitar ela e der uma autocorrelação positiva, né, eu teria que coletar amostras mais espaçadas do que a distância que eu tinha feito para fazer todo o cálculo original. Então isso é uma ferramenta poderosíssima para saber em que momento no campo, utilizando transecções, eu posso obter amostras independentes. Qual é o espaço que eu tenho que fazer as amostras de solo, por exemplo, para cada amostra ser independente e realmente contar como uma amostra. Se elas forem dependentes, elas não contam como amostra. Três amostras podem, na verdade, significar uma amostra. Beleza? Então esse é um teste muito importante, teste de Turbin-Watson. A outra situação que eu havia comentado, o delta é menor que o intervalo tabelado menor de confiança. Tá? Então eu rejeito a hipótese nula H0 ali, de que ρ é igual a zero. ρ não é igual a zero. ρ é diferente de zero, estatisticamente significativo, com uma chance de erro mínima. Tá? Podendo ser positivo ou negativo, como explicado acima. E o caso bizarro, que só existe talvez nesse teste no mundo, até que se prove o contrário, até que alguém aqui descubra e coloque lá uma observação, D caindo na região de incerteza. Ele é maior que D, que delta caindo na região de incerteza, ele é maior que o D lower e menor que D upper. Tá?
Disse que o teste de Durbin-Watson então é inconclusivo nesse caso. Olha só, um teste que não te dá nada sobre D. Te diz, não sei. E muito mais amostras são necessárias, talvez, para se tirar uma conclusão definitiva. Segundo a Bíblia da análise de regressão, Netter, que eu já vou mostrar essa referência, realmente eu acho que se você der um tiro de revólver nesse livro, não vai atravessar a bala. É uma Bíblia, realmente. Tá? Podem usar como coleta prova de bala aí esse livro, que é o melhor livro feito sobre análise de regressão. Depois já mostro aí para vocês essa referência importantíssima, que é onde eu vi isso aqui tudo da forma mais clara que eu já vi explicado. Tá? Uma opção prática no caso do teste possuir resultados indeterminados, que é o teu delta ficar entre DU e DL, tabelados, é assumir que não há autocorrelação dos erros. Isso é um pouco perigoso, mas está aí, né? Recomendado, né? O que eu vou fazer? Reclamem com Netter, Kuttner e Wasserman, que foram quem escreveram o livro. Bom, agora eu vou dar uma ampliada aqui para nós discutirmos a questão da tabela mesmo. A tabela é uma questão complicada. Vocês vão ter diversas tabelas na internet, e vocês têm que ficar espertos, né, com esse K' aqui, ó, tá? O que é K'? Primeiro, depois vamos comentar isso aí. Vamos primeiro aqui, ó, o que é numa tabela que eu baixei da internet, depois eu passo os links. Vocês vão ter essas tabelas aqui, ó, né? Lembrem dessa tabela de Save in White. Vocês vão ter aqui os destabelados, ó, Lower, que eu mostrei para vocês, e Upper. Para K igual a 1 e tamanho de amostra, podem ver, ó, tem tamanho de amostra 6, 7, 8, 9 e 10. Tá? Então, o de Lower e o de Upper para N10 está aqui. Mas aí para quem? Para K1. O que é K1, meu Deus? É o número de coeficientes angulares. Lembram da outra palestra? O que era um coeficiente angular? É a inclinação da reta. Então, se eu tiver um modelo y igual a A mais bx, eu tenho um coeficiente angular. Eu vou usar aqui, ó. Se eu tiver um modelo y igual a mais bx mais cx1, o que eu tenho? Dois coeficientes angulares, esse e esse. Então lá nesse caso, o meu K é igual a 2. Por que tem que ter muito cuidado com esse tipo de tabela? Porque em algumas tabelas eles falam em número de regressores, né, coeficientes angulares, excluindo o intercepto. Eles nem falariam em A. E outras tabelas, eles fazem esse K sendo o primeiro coeficiente angular mais o segundo coeficiente angular, K igual a 2, incluindo o intercepto, que é a média. Tá? E aí você teria, para o modelo simplesinho, que nem tem isso aqui, ó, você teria K igual a 2. Beleza? Diferentemente do caso em que não considera, como essa tabela, o intercepto. Tá? E aí você vai contrastar. Lembrem do nosso 1,70 de delta calculado? O nosso 1,70 de delta calculado, ele é maior que o de Lower, e ele também é maior, ó, do que o de Upper, tá? Para o nosso caso lá. Muito bem, então para o nosso caso, que nós tínhamos só um coeficiente angular, tamanho de amostra 10 e delta calculado 1,7, deixa eu voltar aqui para vocês verem que não é mentira. Cadê? Lá, ó, 1,7. Aqui, ó. Nós enquadramos em qual caso, então, daqueles três? Pergunta de prova. Se enquadramos em qual caso? Delta é maior, primeiro caso, né? Do que de Upper. Ele é maior tanto do que de Lower do que de Upper. Então ele não está entre os dois, o teste não é inconclusivo. O teste é conclusivo e a gente está rejeitando H0. Tá? Então não há autocorrelação naquela série de erros da circunferência e altura da base
das plantas de psicótria nuda em função da distância. Pronto. Resolvida a parada aqui. Certo? Tá. Agora nós só vamos comentar a referência, né? Aqui, ó. Esse é o livro fantástico sobre análise de regressão. Melhor livro já escrito sobre o assunto. Regressão, modelos de regressão linear aplicados, tá? Então aqui voltamos, né, só para ler aqui para vocês o que tem a seguir, que a gente já mostrou, que era os dados do CAB, as distâncias, os erros, os calculados, os termos aqui de toda a formulação, que é da onde sai o delta. Então isso aqui é o cálculo do delta, tá? E aqui a gente vai ver lá depois, aqui embaixo, ó, que estão lá todas essas partezinhas, para vocês conferirem que o cálculo do delta está feitinho, certinho, conforme a fórmula teórica. Já contrastamos com os valores, né? Aqui tem só uma nova forma de mostrar o que acabei de discutir com vocês, né? 0,6 para the lower, 1,001 para the upper, o nosso valor de delta, 1,70. Aqui mais algumas informações, ó. Aqui está o delta em russo, 1,70, tamanho da amostra, os valores para 1% de erro, isso é importante. Então a gente tem o quê? Aceitamos a hipótese H0 com a chance de erro de 1% de que essa conclusão está errada. Então não há autocorrelação com a chance de erro de 1% de que essa conclusão está errada. Aqui um resuminho da comparação com DL de upper, ó. 1,70 é maior que de upper, consequentemente é maior com certeza do que de lower. E aceita-se H0, coeficiente de autocorrelação H0, ρ é igual a 0, né? Ausência de autocorrelação dos erros. Feito? Com todas as informações tabeladas, relembrando das 3 situações possíveis e das hipóteses já mencionadas, temos a seguinte conclusão. Aceita-se H0 e conclui-se que a série de dados de CAB, né, em função da distância, é uma série sem autocorrelação. Aonde eu tirei a tabela? Vocês vão ter que procurar aqui, ó. Savinha White. É esse link aqui, ó. Lá no trabalhinho que eu postei no SlideShare, você só clicando aqui já vai acessar a tabela, tá? Tá um PDF lá, ó, tá? E tá tudo explicado aí. É necessário bastante atenção, ler os valores nas tabelas disponíveis na internet, pois algumas fornecem o valor de D tabelado considerando o intercepto, né? Que é a média, e outras nos faria coletar os dados de forma diferente, os tabelados. Isso não muda muito, dependendo do caso, não muda muito a conclusão do teste, mas é bom ficar esperto, né? Depois tem lá na Universidade de Stanford outra tabelinha aí em HTML, ó, para valores que é interessante, de altos valores de N e K. Isso aqui é um macete importante que eu estou passando para vocês, porque aqui nesse site tem valores bastante pequenos e às vezes você tem dados longos, né, séries longas de dados para testar. Por exemplo, você fez lá autocorrelação em torres de alta tensão durante uma passagem por um gasoduto gigante que vai da Bolívia até Minas Gerais, por exemplo. Quer saber, para tamanho de amostra 500, 600, lá tem nesse site aqui uma tabela completa. E também quando você faz regressão múltipla com muitos coeficientes angulares. Tá? Se você tiver um modelo aqui, ó, que vai indo aqui, ó, perdão, D, X2, E, X3, como geralmente as pessoas fazem com amostras de várias variáveis em solos, né, querendo explicar aí alguma variável em Y, várias variáveis aqui, você pode cair numa situação dessa. Tá? Pronto, sem drama, sem sofrimento, chegamos aqui. Agora nós vamos para o epílogo. Tá meio bíblico o negócio, né? Epílogo. Cálculo do ρ.
Agora vai complicar, galera. Tome um café, que até vou dar uma pausa aqui para relembrar isso aqui. Agora nós vamos avançar no cálculo do ρ. O que é o ρ? Coeficiente da autocorrelação, já chegamos lá. Bom, antes de eu explicar o ρ, a gente vai fazer o seguinte, eu vou falar para vocês que vocês não precisam fazer esse cálculo aqui. Vocês podem ir num programa como Estatística, que é um excelente programa, fazer análise de regressão, obter o valor de ρ pela saída do programa. E assim como o valor de D, aliás, de delta, que é o valor calculado. Infelizmente, o Estatística não dá a significância do delta, que é uma coisa estranha nesse programa. Mas tudo bem, é um excelente programa. Então, se vocês fizerem análise de regressão via estatística, depois eu vou mostrar como é que faz, vocês vão obter esse valor aqui, ó, de 1,70, e vão ter que fazer isso aqui realmente para saber se ele era significativo ou não. Eu não sei até porque hoje eles não colocaram essa saidinha só falando, sim, é assado e tal. Talvez as versões mais novas do que a versão 6.0, que eu estou acostumado a usar, que já está na 9.0, eu acho, ainda usa 6.0. Mas tudo bem, talvez eles tenham refeito agora, melhorado o programa e colocado tudo isso lá, e vocês não vão precisar passar por essa fase aqui. E nem pelo cálculo do ρ. Mas, para quem gosta de matemática e quer saber como é que calcula as coisas, eu vou mostrar para vocês. E depois eu mostro para vocês, quem não quer saber de matemática, como pega o delta e o ρ já na saída de estatística, tá? Não é difícil. Difícil é calcular o ρ no braço, como eu vou mostrar agora. Até hoje eu não sei se tem uma coisa aqui que talvez eu não tenha entendido, mas ela não afeta muito o cálculo, a gente vai discutir isso agora. É interessante para se saber o sinal da autocorrelação, saber o ρ, tá? O procedimento segue abaixo a título de curiosidade, tá? Curiosos, então, avante. O ρ é calculado pela fórmula, ρ é igual somatória, né? Do instante t, ou da planta, a primeira planta até a penúltima planta, olhem só a interpretação da fórmula matemática. Somatório da primeira planta até a penúltima planta do quê? Do erro da planta atual, né? Se você for calcular para a planta 1, é o erro da planta 1 menos a média dos erros, tá? Faz essa subtração e o resultado dela você multiplica pelo erro da planta 2 menos a média dos erros. Tá? E você vai fazer tudo isso da primeira até a penúltima planta, na parte de cima da fórmula. Tá? Na parte de baixo da fórmula, você vai fazer da planta 1 até, não a penúltima, mas até a última planta, olha que engraçado, o erro da planta atual, por exemplo, a planta 1, menos a média dos erros, o erro médio, e vai elevar ao quadrado. Então o que é isso aqui? É uma variância de erros, da planta 1 até a última planta. Tá? Isso foi adaptado de Levitt e Rizzo, que é um trabalho de 98, que eu já vou mostrar para vocês aqui a referência depois. Tá? Aqui que está a coisa que eu queria discutir, a qual é sempre zero, tá? A média dos erros. Esse valor aqui, em minha modesta opinião, seria sempre zero ou muito próximo a zero. Tá? Então, talvez eu tenha uma pequena dúvida, ela não altera muito o que acontece no final dos cálculos, se eu deveria usar zero aqui e anularia, né? Não precisaria fazer essa diferença, seria só pegar o erro no instante t e multiplicar pelo erro no instante t mais 1. Ou seja, o erro da planta 1 vezes o erro da planta 2. E aqui dividir somente pelos erros da planta 1, por exemplo, ao quadrado. Depois ir fazendo isso para todas as outras combinações de plantas, como eu já havia sugerido a vocês. Ou, se esse erro aqui, ele é, por exemplo, todos os erros positivos dividido por n. Tá? Para os curiosos e que gostam de ver se as coisas realmente estão certas, vocês podem tentar fazer essa segunda alternativa e ver se daria um tamanho muito grande de erro aqui e alteraria muitos resultados. Se eu utilizar e assumir que os erros são igual a zero, tá? E os fulanos que escreveram tudo isso aqui nessas referências realmente deixaram aqui a desejar, talvez, essa explicação para os curiosos, eu realmente não tenho certeza se isso talvez seja uma pequena falha no trabalho deles, não gostaria nem de ter arrogância aqui de criticar, mas eu fiquei na dúvida, tá? O que realmente é esse E barra aqui, tá?
Pronto, só expliquei aqui porque que eu estou desconfiado de algumas coisas. Então, o que é esse termo somatório? Já expliquei, né? Nos instrui a somar no numerador daquela equação o resultado dentro dos parênteses do primeiro até o penúltimo erro, e o termo somatório de t igual a 1 até t final, do erro 1 até o erro final, nos instrui a calcular a variância dos erros até o último erro no denominador. Uma vez que a média dos erros da regressão é sempre zero, segundo o que eu entendo por médias de erros de regressão, se poderia simplificar a fórmula, e aqui vem uma coisa que eu fiz, tá? Tive a cara de pau aqui, mudar a fórmula que os caras colocaram nos trabalhos que eu referi aqui, ó. Então, tirei lá na fórmula e mudei. Fechou no meu cálculo, acabou fechando, viu? Meu rho lá no final, então talvez eu esteja certo mesmo. Que isso aí é zero, eles colocaram aqui só formalmente, tá? Na tabela 3 é um exemplo numérico completo para calcular ρ para os erros da tabela 1 e 2. Lembrem que isso aqui é uma continuação de apresentações que eu já fiz e de vídeos do YouTube que eu já fiz. Então vocês têm que ver lá, né, do que eu estou falando aqui, de onde eu peguei os dados. Mas eles vão ser repetidos a seguir e vocês vão ficar com isso na cabeça, claro. Na tabela 3 eu usei a forma completa, coloquei zero na mesa, vocês vão ver a seguir como ficou o cálculo desse ρ aqui. No livro do Legendre, de 98, tem o PDF na internet desse livro, busquem e peguem e leiam, e fiquem malucos, como calcular o ρ também, tá? Vamos seguindo então, aí está onde eu queria chegar. Então, no exemplo numérico do cálculo de ρ, o símbolo EIJ denota os erros da regressão. Lembrem dos erros da regressão. Né? E erro do instante atual menos a média de erros, erro do instante seguinte, planta seguinte, menos a média dos erros, é a diferença entre o erro e a sua média. Tá? Vezes, né? Depois você multiplica. O valor obtido é multiplicado pela diferença entre o erro seguinte e a sua média. Tá? Isso é literalmente o que está sendo falado nessa parte da fórmula aqui. Ó, tá? A média dos erros é sempre zero. O termo ET extraterrestre menos E média ao quadrado denota a diferença entre o erro e a sua média elevado ao quadrado, ou seja, a variância do erro. Tá? O coeficiente ρ é obtido ao se dividir a soma de tudo que eu falei aqui, né, que também está aqui, pela soma de tudo que foi feito aqui. Então, primeiro você faz diferenças aqui em cima no numerador, depois faz multiplicações para a primeira até a penúltima planta. Depois que tem um valorzão grande, você faz para a primeira até a última planta as variâncias e depois somente de resolver o que está dentro dos parênteses, multiplicar, resolver o que está dentro dos parênteses e elevar ao quadrado, que você faz a divisão final. Tá? Se tudo der certo agora, nós vamos ver aqui numericamente onde estão os erros. Eu vou ampliar aqui, ó, e a gente vai chegar lá nesse ρ. Tenham paciência, a vida é difícil. Erros originais, para planta 1, para planta 2, para planta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Soma é zero. Tá? Beleza. Quem que é 0,025? É a planta 1, seu erro. Menos zero, que é a média dos erros, que pela teoria deve dar zero, vai dar o mesmo menos 0,00125. Erro do instante t mais 1 é o erro da planta 2, é o 0,58 menos a média dos erros. A multiplicação desses dois erros, da planta 2 e da planta 1, vai dar menos 0,00734 com sinal negativo. Valor negativo, multiplica valor positivo pela álgebra dá valor negativo. Quem que é 0,585? É o erro da planta 2, menos a média, multiplicado pela planta seguinte, 0,0394 negativo, é aqui, planta seguinte e planta 3. Tá? Tudo menos zero aqui vai dar 0,5 vezes 0,3 vai dar menos 0,0123. Tá? Então o que eu estou fazendo? Estou fazendo a parte de cima, o numerador do cálculo do ρ. Repito o procedimento até a penúltima planta, lembrem disso, essa é a penúltima planta. O
o valor do erro dela, menos a média, vezes o valor da última planta. Por isso que eu uso o valor da última planta, mas calculo o ρ numerador até a penúltima planta só. 0,23 vezes menos 0,12455 vai dar lá menos tanto. Então eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N menos 1, né? Valores de numerador calculados para ρ. Somando todos esses resultados dessas multiplicações aqui, eu vou ter 0,5621. É isso aqui, tá? Considerando os sinais. Depois eu faço para todas as plantas, aqui é mais fácil, ó. Somente os erros ao quadrado, porque se eu tirar aqui a média não vai dar em nada. Então, nada tirado do erro do instante t da planta 1, né, é ele ao quadrado. Ó. Faço todos ao quadrado, somo tudo, vai ter que dar alguma coisa aqui. Tá? Que é esse próprio valor aqui. Ó. Esse valor aqui, ó, é o quadrado desse primeiro erro. Tá? Tiro o zero do erro, dá o próprio erro, eleva o erro ao quadrado, ele fica positivo com esse valor. Repito, para todas as plantas o mesmo procedimento. Tá? Então aqui, ó, volta a aparecer aqui, tirei nada dele, levo ele ao quadrado e vai dar esse aqui. Lá no final das contas, vai dar 8,97 a soma das variâncias dos erros. Né? Muito bem, eu tenho a soma das multiplicações dos erros dividido pela soma das variâncias dos erros, é ρ. Então é 0,56 dividido está bem fraquinho aqui, ó, mas ele está aqui. Pega uma calculadora aí, divida um 0,56 por 8,97 e vocês vão ter 0,062. Esse é o coeficiente de autocorrelação dos erros para os dados dessa tabela aqui. Ó. Vamos lá. Cadê? Aqui, ó. É o coeficiente de autocorrelação desses erros aqui. Tá? Em palestras anteriores vocês vão ver de onde surgiram esses valores aqui. Que nada mais é do que cada valor aqui, como eu já falei, menos o valor estimado pela regressão, que é substituir esse valor na equação da regressão. Tudo isso já foi falado, só estou revisando rapidamente para vocês saberem que é um erro de onde ele veio e que sua autocorrelação é baixíssima, é próxima a zero. Então aquele erro de 0,06, ele se enquadra na hipótese H0 de que ele é igual a zero, tá? Conforme o valor de delta calculado, contrastando com delta, com D tabelado, perdão, conforme os três casos possíveis. Tudo muito matematicamente bonito, né? E resolvido aqui o que aconteceu. Tá? Então chegamos ao cálculo do ρ, finalmente, né? Lá está ele. O programa de computador, depois eu vou mostrar, vai dar 007. James Bond aqui, o ρ positivo calculado com o programa. E aí eu não sei se eu errei de 0062 por uma questão de arredondamento para 007, ou se é porque aqui eu coloquei 0 e talvez ele seja muito próximo a 0, mas não exatamente 0. Ou se eu errei na hora de fazer essa média, colocando ela como 0 e ela deveria ser talvez a soma dos erros positivos dividido por n. Tá? De qualquer forma, colocando 0 e assumindo que é 0 mesmo, como eu fiz aqui, deu certo, né? Não é muito diferente 0062 e 007. Tá? 00079, perdão, aí a diferença. Tá? Então cheguei perto do que fez o programa de computador, fazendo todos os procedimentos aqui ilustrados no braço. Agora, façam um vigoroso café e repensem tudo que foi feito aqui e concluam sobre o que foi feito. E a gente vai fazer daí 40 minutos já falando desse RO, hein? Complicado. No computador ele vai mostrar como funciona tudo isso no computador, tá? Que é após o intervalo de vocês e da meditação de vocês. Peguem, vão numa rede, tomem um café com o notebook olhando esse vídeo e reflitam sobre como foi calculado o RO e se tudo que eu falei aqui provavelmente faz bastante sentido, né? Até que alguém prove o contrário. Até que o Kuan apareça aqui, ó, e fale, não, esse cara fez tudo errado. Mas não está errado, não. Eu vou mostrar que no computador isso aqui dá quase certo, então não está errado. Está quase certo, tá?
Sem mais delongas, como dizem os gaúchos, e divagações, intervalo. Pronto, amiguinhos, voltei. Para desespero de vocês, né? Vamos ver então o cálculo. Lembrem, aqui na nossa apresentação, ó, circunferência e altura da base e as distâncias, tá? Vou até colocar isso aqui, ó, perto aqui do outro para vocês verem que se trata dos mesmos dados, tá? Vou colocar 75 aqui, ó. Esses são os dados que eu estou mostrando para vocês o tempo inteiro, né? Circunferência e altura da base, e lá estão os mesmos dados, ó. Só que aqui tá cabe irrigadas na copa. Mas tudo bem, a circunferência e altura da base, ó, os valores se repetem como naquela sequência lá. E aqui as distâncias, tá? Que aqui eu chamei de distâncias acumuladas, ó, 31, 51 são os mesmos valores. Tá, convenci vocês, pronto. Nós vamos fazer uma análise de regressão num programa de computador, e vocês verão, ao final dessa apresentação, que nós vamos bater aqui o cálculo, né? O cálculo vai bater o meu delta calculado, que é 1,70, e o meu ρ, que era o quê? Lembram do ρ? Quanto que era? 0,06, né? Lá está ele, lá embaixo, com o computador. Vai bater quase certinho isso aí. Então vamos voltar aqui. E agora eu vou mostrar o pulo do gato, como é que faz no estatística isso, tá? Que eu acho que a maioria das pessoas devem estar interessadas, se estiverem interessadas nisso aqui que eu estou falando, em fazer num programa de computador e depois só fazer a confrontação de delta com de tabelado das tabelas que eu mostrei e não se embrenhar na floresta densa e fazer tudo isso no cálculo, né? Só obter os valores de ρ e de delta já aqui do programa. Bom, vamos lá então. Eu vou em Statistics, né? No programa Estatística, Statistics, regressão múltipla, sem pânico. Nós não vamos fazer a múltipla, nós vamos fazer a simples. Tá? Então vou cancelar aqui o que eu estava fazendo. Né? Cancelar tudo só para mostrar para vocês de novo do início como vai. Statistics, regressão múltipla. Ele vai me pedir, sempre com a esquerda eu estou clicando aqui, tá? Ele vai me pedir, o que você quer fazer? Quem que é variável dependente? É a variável que você quer explicar. Cabe, né? Circunferência e altura da base. Quem que é x agora? Variável independente, a variável que explica y, né? Que era o cabe. É a distância acumulada, blá blá blá, das plantas. Ok. Escolhi quem que eu quero regressionar, só tem essas duas colunas para regressionar, né? Aqui é y em função de x, barbadinha. Pronto, mandei rodar. Rodou. Resolvido. Deu o resultado da análise de regressão, né? Tudo bem, isso aqui é a análise de regressão, vai ter o coeficiente de r ao quadrado, quanto é explicado do cabe em função da distância, lá está ele, não explica nada, então aquela inclinação da reta é ridícula, essa regressão não é significativa, né? Mas não é isso que eu quero saber, eu quero vir aqui ó, em resíduos, tá? Resíduos, ó. Tem o Quick, tem o Advanced, tá? E tem o Residuals Assumptions Prediction. Aqui é que está o pulo do gato. Então eu fiz a regressão, quero ver a análise dos erros. Cliquei lá em análise dos erros, abriu outra caixinha de surpresas. Lá, ó, lá embaixo, Turbin-Watson estatística. Para essa regressão que não deu certo. Não me interessa, eu quero saber o delta. Magicamente, cliquei lá com a esquerda, apareceu. Como passo de mágica, na matemática aqui, está lá 1,70, correlação serial ρ positivo 0,07. Em confronto com o que acabei de mostrar para vocês dos meus cálculos, 1,70. Na tampa, como eu disse. Calculei o d delta, né? Calculado certinho, e calculei o ρ quase certinho. Tá? Talvez seja simplesmente arredondamento dos erros, no meu caso aqui. Ó. Então vamos voltar lá, mostrar para vocês que o meu ρ era 0,062 e o programa mostra 0,075. Tá? Então, nós temos um coeficiente muito próximo a zero, os erros são independentes, e um d delta
calculado de 1,70, que a gente já mostrou como se vem depois aqui, se faz tudo isso, se resolve, se prova que ele não é significativo, que é o que o programa aqui não diz. Ó, tá? A saída do programa mostra só o valor do delta e o valor da autocorrelação, que me interessa muito. Se aqui fosse negativo, nós lá no teste de hipóteses utilizaríamos delta menos esse valor aqui, menos 4 menos esse valor aqui, faríamos tudo como a gente fez agora. Tá? Muito bem, encerramos um capítulo pesadíssimo, né? Eu não vou salvar isso aqui de forma alguma. Tá? Sobre análise de regressão e teste de Turing-Watson. Talvez vai ser as coisas mais difíceis que eu vou explicar para vocês aqui nessas palestras, tá? Um grande abraço, meditem muito sobre a matemática, né, que foi feita aí, e até a próxima, amiguinhos!